Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma crítica sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Furiosa, uma saga Mad Max. Furiosa vive uma vida tranquila até que é sequestrada por uma horda de motoqueiros liderada por Dementos, um guerreiro ambicioso. A gangue de Dementos atravessa o deserto em busca de novas aventuras até que se deparam com a cidadela controlada pelo tirano Immortan Joe, onde Furiosa vê uma chance de escapar. O filme tem direção de George Miller e roteiro assinado por ele e Nico Lantorius, que também são os responsáveis pelo filme Mad Max Fury Road. E Furiosa, uma saga Mad Max, é uma prequel do filme de 2015, onde a gente consegue conhecer um pouco mais sobre a história da protagonista do filme, a Imperatriz Furiosa, meio que fechando as lacunas que o filme anterior deixou sobre a personagem. Mas é importante refrisar que o filme Mad Max, mesmo tendo essas lacunas, ele é um filme muito bem fechadinho e ele te dá realmente todas as informações que você precisa para entender e para aproveitar o filme. E eu acho que, de certa forma, essas lacunas acabam deixando a gente mais curioso para esse filme agora, da Furiosa. E, inclusive, segundo o diretor, o roteiro de Furiosa já estava pronto antes mesmo deles gravarem o filme Mad Max Estrada da Fúria. Isso porque, segundo ele, para eles terem uma história coesa, era necessário que eles tivessem toda a história mesmo até chegar àquele ponto ali que a gente se encontra em Estrada da Fúria. Então, por conta disso, eles fizeram um roteiro que acompanha a história da Furiosa desde o momento que ela é sequestrada até o momento que ela de fato se torna a Imperatriz Furiosa. E o roteiro era tão completo que já tinha até um conceito de arte e ele chegou a ser entregue ali para produção, para designers e para o próprio elenco de Mad Max Estrada da Fúria. Por conta disso, o roteiro de Furiosa é muito bem fechadinho e faz sentido com as declarações que a gente escuta da personagem durante o filme de 2015. E o roteiro do filme nos dá ainda mais informações sobre o passado ali da protagonista e a gente também consegue entender como que ela acabou do jeito que ela estava em Mad Max Estrada da Fúria. Mas ao contrário do filme de 2015, esse aqui tem uma narrativa um pouquinho diferente. No vídeo anterior eu falei muito que Mad Max tem uma narrativa extremamente simples e muito fácil de acompanhar. E aqui não é diferente, continua sendo simples, mas ela é um pouco diferente, já que na anterior a gente meio que acompanha uma grande perseguição e aqui a gente acompanha basicamente uma história épica de vingança. O filme continua sendo extremamente excêntrico e muito peculiar, trazendo uma sociedade apocalíptica que luta ali entre si pela gasolina e também pelo controle no geral, né, tanto das estradas quanto da água, quanto em condições melhores ali. Mas aqui realmente a gente tem quase uma jornada do herói, onde a gente acompanha ali a personagem da Furiosa tentando ir atrás de um desejo de vingança que tanto ela quanto nós, os espectadores, queremos desesperadamente. E acho que muito por conta disso o filme consegue prender a atenção com muita facilidade do começo até o fim. Além disso, outro fato diferente é que o filme dessa vez tem uma divisão de capítulos que eu achei ok, assim, talvez não faria desse jeito, achei que alguns capítulos podem parecer um pouco mais alongados ali pro que eles estão querendo contar, mas bem sinceramente foi uma coisa que eu deixei passar, que não me incomodou e também não amei, assim, dentro do filme. E também acho que, apesar de eu achar que os capítulos foram um pouco alongados demais, ao mesmo tempo eles não chegam a cansar, porque realmente a ação dentro desse filme não tem fim em nenhum momento. E por falar em ação, o filme traz tudo que tem de melhor em Estrada da Fúria e até mesmo melhora todos esses aspectos. Então a gente tem grandes perseguições, carros, motos, caminhões cheios de tractanas, uma edição extremamente frenética e muito intensa, né? E personagens com essa mesma intensidade. Temos também cenas extremamente brutais. Elas não são explícitas, né? Não diria que elas são tão explícitas. Acho que até o filme de 79 chega a ser um pouco mais explícito, mas realmente são cenas brutais, assim. E também a gente tem grandes momentos da protagonista que realmente são muito legais. Outra coisa também é que eu acho que esse filme consegue nos conquistar ainda mais por conta de um pensamento mais humano. Talvez por ele se passar alguns anos antes de Estrada da Fúria, a gente talvez se encontre em um momento da sociedade em que ainda tinha uma certa humanidade ali nas ações, né? Porque em Estrada da Fúria, grande parte ali dos personagens são basicamente selvagens, assim, agindo da maneira que eles bem entendem para conseguir o objetivo deles, não importa passar por quem aqui. E aqui em Furiosa eu sinto que a gente consegue ver conexões realmente, momentos de empatia, momentos em que a gente vê que
Se você parar pra pensar, você fala assim, mas isso aqui achei que não faz sentido, mas na verdade é apenas os personagens agindo de uma forma humana mesmo, e eu achei muito legal eles terem colocado isso, porque a Furiosa mesmo é uma personagem que vem de um lugar tranquilo ali, aquele vale que ela vive no início do filme, e que basicamente passa por uma desumanização assim ao longo do filme para conseguir sobreviver ali no deserto, na dureza que é aquele deserto extremamente apocalíptico. Aqui a gente acaba vendo um comportamento até mais humano, assim, muitas vezes tinha alguns personagens que eu pensava assim, nossa, mas por que ele tá fazendo isso? E é simplesmente porque ele teve compaixão ali naquele momento, ele teve empatia, né? Algo que a gente não vê muito no filme anterior. E acho que aqui acaba engrandecendo ainda mais a história e fazendo até que sentido, assim, quando a gente pensa numa ordem cronológica, assim, dos acontecimentos que podem ter vindo ali para o surgimento daquele deserto e daquela situação mesmo. Além disso, falando em engrandecer a história, dentro do filme a gente tem novamente toda a questão mitológica de Mad Max, a coisa dos momentos heróicos de se sacrificar para poder ir para um lugar melhor, né, se sacrificar por um líder, e também todo o papo de destino, o que é uma coisa muito interessante, porque apesar da gente, enfim, ver vários outros personagens falando sobre isso, eu acho que a personagem da Furiosa em si é uma personagem que faz total sentido com essas coisas, principalmente a coisa de destino, né? Ao longo do filme tem toda uma explicação para isso e realmente todo o caminho que ela vai fazer no filme Estrada da Fúria, e acho que a gente acaba conseguindo conectar ainda mais essa questão de destino mesmo a personagem dela. E também nesse filme a gente acaba vendo alguns lugares que foram citados em Estrada da Fúria, só que aqui a gente vê eles em formato de cenário mesmo, né? Os personagens passam por lá, como a própria Vila da Gasolina. Então acho que é um filme que acaba deixando esse universo de Mad Max ainda mais palpável pra gente. E sim, eu acho que assistir Estrada da Fúria me fez gostar mais desse filme, até porque eu já senti uma grande empatia pela protagonista, mesmo antes do filme começar, então eu já estava conectada com ela. Porém, aqui dentro desse filme, mesmo sem a Charlize Theron aqui no papel de Furiosa, a gente ainda consegue se conectar com muita facilidade ali com a personagem da Furiosa, já que ela é uma pessoa extremamente inteligente, muito forte, corajosa e extremamente determinada, então isso acaba nos conectando facilmente com a personagem e fazendo com que a gente torça por ela a cada momento dentro do filme. E bom, e se no filme de 2015 a personagem já tinha poucas falas, aqui ela tem menos ainda. Porém, já que grande parte da direção do George Miller é pautado em dizer muito mais pelas imagens, em nenhum momento nada fica faltando por essa falta de diálogos, falta de falas realmente da personagem. A atuação de Anya Taylor-Joy e a Lila Bowen, que aqui interpreta a versão mais jovem da personagem Furiosa, e inclusive quero fazer até um parênteses aqui para falar que o casting desse filme é excelente. As duas pareciam até mesmo irmãs em vários momentos, e também a atriz que escolheram para fazer a mãe da Furiosa, que também acho que tem semelhanças gigantescas com a Anya Taylor-Joy. Então, todo momento eu tava assim, caramba, não é possível que essas pessoas não são, ao menos, parentes, assim. Mas bom, voltando ao que eu estava falando, a atuação das duas atrizes se comunica com facilidade através do seu olhar, que possui a mesma fúria que o olhar da Charlize Theron no filme Estrada da Fúria. E uma coisa legal que eu consigo ver aqui na personagem da Furiosa, que eu não senti tanto ali no primeiro filme, né, mas essa história de origem dela, eu senti que me lembra muito de Game of Thrones. Eu já falei várias vezes de vários outros filmes que me lembraram algumas coisas de Game of Thrones, como propriamente Duna, mas aqui eu acho que ele me lembra especialmente o plot inteiro da Arya Stark, que também passa por uma coisa muito parecida ali da Furiosa. Então acho que se você gostou de Game of Thrones, especificamente dessa parte, acho que provavelmente você vai gostar desse filme, já que aqui é basicamente o plot da Arya com ainda mais ação, carros e velocidade. Coisa que não tem na série, já que é a Idade Medieval, né? Mas enfim, vocês entenderam. E também um grande destaque para a atuação do Chris Hemsworth e do personagem dele, que é o grande vilão da história, que consegue ao mesmo tempo ser divertido e também aterrorizante. Segundo o diretor, o carisma do ator foi um dos principais pontos que fizeram ele escolher o Chris Hemsworth para o papel de vilão, já que ele queria um vilão que fosse ao mesmo tempo espontâneo, mas que também trouxesse trevas junto com ele, e eu acho que essa é uma descrição perfeita do personagem do Chris Hemsworth aqui dentro do filme. Acho que ele faz tudo isso e é realmente um vilão imprevisível, assim, você realmente não sabe se ele
tá brincando, se ele tá falando sério, se o que ele vai fazer, e ele vai de um momento extremamente descontraído pra um momento extremamente brutal com muita facilidade. E digo mais, acho que ele como vilão me lembrou bastante o vilão, o Toll Cutter do filme Mad Max, o primeiro de 1979, porque eu acho que ele tem a mesma loucura e essa mesma impulsividade, assim, que o vilão do primeiro filme lá dos antigos também tinha. O Mad Max é um universo extremamente rico que eu sinto que foi se enriquecendo muito ao longo dos anos, principalmente com esses 2 novos filmes que praticamente... eu nem sei se eu descreveria como um reboot, porque eu acho que os filmes antigos também continuam valendo de certa forma, né? Mas aqui a gente conhece uma nova versão, talvez, né? E muito mais intenso também. E acho que Furiosa acaba engrandecendo ainda mais tudo que a gente vê em Estrada da Fúria, e realmente é um filme muito divertido que conseguiu prender a minha atenção com muita facilidade do começo ao fim. Foi um filme que me deixou tensa e realmente eu estava presa em tudo que estava acontecendo. Eu vi algumas pessoas, enquanto estavam saindo da cabine de imprensa, falando que se decepcionaram com o filme, que não gostaram de nada. Achei um pouco too much, assim, principalmente porque eu sinto que é um filme que quem gostou de Mad Max Estrada da Fúria muito provavelmente vai gostar desse aqui também, porque ele traz diversas coisas que são muito parecidas com Estrada da Fúria, né? A cena de ação, por exemplo, os carros, a mitologia mesmo, tudo por trás é a mesma, né? É o mesmo universo, é a mesma coisa, só que alguns anos antes, assim, é só realmente uma narrativa um pouquinho diferente, né? Que não é realmente uma perseguição, assim, por si só, e é mais uma busca por vingança, que eu acho que consegue ser tão legal quanto. Mas enfim, é um filme que eu recomendo muito, principalmente se você gostou de Mad Max. Ainda tô um pouco em dúvida da minha nota, né? Então vou dar uma enrolada aqui enquanto eu penso, mas enfim, acho que é um filme que vale muito a pena e que vale muito a pena ser assistido no cinema. Eu não tive a oportunidade de assistir Mad Max, Estrada da Fúria no cinema, mas esse aqui eu consegui na cabine de imprensa, que é no IMAX. E assim, se você já acompanha os vídeos aqui do canal, você pode ver que tem uma certa coincidência que acontece toda vez que eu assisto um filme no IMAX, que eu acabo amando esse filme. E aqui não foi nem um pouco diferente, né? O filme é realmente bom ou eu só assisti ele no IMAX? Não, o filme é realmente bom, gente, vale a pena. Gostei bastante e é definitivamente um filme pra ver no cinema, então é isso, fica aí a minha recomendação e realmente é um filme que eu diria que se você gostou de Mad Max, você vai gostar aqui também. E outro ponto importante que eu também queria comentar aqui é sobre a questão de dublês, né? Tanto no primeiro filme ali do Mad Max de 2015, quanto aqui tem uso extremo de dublês, né? Já que o George Miller preza muito pelos efeitos práticos em vez do uso do CGI, né? Ele usa o CGI de formas muito pontuais, principalmente no Mad Max de 2015. E acho que esse filme, agora pensando numa nova categoria que pode surgir ali dentro do Oscar, da questão dos dublês, né, que foi muito refrisada pelo filme The Fall Guy, né, de criar uma categoria realmente que celebre ali a equipe de dublês. Acho que esse filme seria um dos principais concorrentes, né. Ainda não se tem notícia se isso vai acontecer ou não, mas eu acho que esse filme é um ponto muito positivo para a criação dessa categoria, realmente, porque em todo momento o George Miller refrisa a importância dos dublês. A própria Anya Taylor-Joy também falou sobre a importância que a dublê dela teve ali no filme, mesmo ela fazendo algumas cenas de ação, ainda assim teve uma equipe de dublês que teve que garantir que aquela cena de ação seria segura para ela fazer, teve que criar toda a segurança ali por trás, né, toda a parte gigantesca ali, de cabos, enfim, tudo aquilo. Então, acho que esse filme é realmente algo que talvez traga ainda mais força para essa discussão, assim, de se criar uma nova categoria para celebrar realmente as equipes de dublês. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.6 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Furiosa. Se você ainda não assistiu, comentar quais são as suas expectativas pra esse filme e também comentar o que você acha da saga Mad Max, se você já assistiu todos os filmes, se só assistiu Estrada da Fúria, se você gosta, enfim, deixa aqui nos comentários. E foi isso e até o próximo vídeo.